aí, pessoal? Já pararam para pensar que as antigas festas bíblicas podem ser muito mais do que apenas história? E se, na verdade, elas forem um tipo de calendário profético, sabe? Escondido bem debaixo do nosso nariz? É exatamente isso que a gente vai explorar visualmente agora. Então, a pergunta que norteia tudo é essa: será que essas celebrações anuais são só para lembrar de eventos do passado? Ou será que elas têm um significado muito mais profundo, um propósito que, na verdade, atravessa o tempo? A proposta é que essas festas não são eventos soltos, aleatórios. Pensem nelas mais como um roteiro divino, uma única e grande profecia, contada em 7 atos, que aponta de forma bem direta para a figura do Messias. Ok, vamos mergulhar nisso. O que vemos aqui são os chamados Moedim, que é um termo em hebraico para os tempos apontados por Deus. A ideia não é de feriados comuns, mas sim de encontros marcados por Deus, quase como ensaios gerais que revelam um padrão sobre o plano de redenção. E essa linha do tempo profética se divide em duas partes, duas estações bem claras. Primeiro, a gente tem as festas da primavera, que estão ligadas aos eventos da primeira vinda do Messias, e depois vem as festas do outono, que já apontam para a grande colheita da sua segunda vinda. Vamos começar com as festas da primavera. O que é realmente fascinante aqui, olhando pela perspectiva messiânica, é que cada uma dessas 4 festas se cumpriu com uma precisão assim impressionante, no dia exato da celebração. A primeira de todas é Peça, a Páscoa. O grande tema é a redenção pelo Cordeiro de Deus e os símbolos são muito fortes. O Cordeiro do sacrifício, o sangue na porta que livra da morte e o pão sem fermento que representa a pureza. Olha só, aqui a gente vê essa conexão de forma bem clara. É a ideia de uma sombra profética e a substância, que é o cumprimento real. A Torá pedia um cordeiro sem defeito como sacrifício, essa era a sombra. A realidade, a substância, a gente vê em Yeshua, o Cordeiro de Deus, que foi crucificado exatamente na Páscoa para tirar o pecado do mundo. Logo na sequência, vem a festa dos pães ázimos, ou Matzot. O foco total aqui é na pureza. O pão sem fermento, que na Bíblia é um símbolo de uma vida sem pecado, é a estrela dessa celebração. E o cumprimento aqui também é incrível. Assim como o fermento era tirado de dentro das casas, o corpo sem pecado de Yeshua foi colocado na terra, cumprindo perfeitamente a imagem do pão sem fermento. É a pureza no túmulo. A terceira festa da primavera é Bicurim, a festa das primícias. Nela, o primeiro feixe da colheita era oferecido a Deus. Era um ato de fé, sabe? Uma promessa de que uma colheita muito maior estava para chegar. A precisão do tempo aqui é de arrepiar. No mesmo dia em que o sacerdote oferecia o feixe das primícias no templo, Yeshua ressuscitou. Ele se tornou as primícias da ressurreição, a garantia de que todos que creem nele também vão ressuscitar. E para fechar as festas da primavera, temos Shavuot, que é mais conhecida como Pentecostes. Historicamente, ela celebra a entrega da Torá para Moisés lá no Monte Sinai, um evento gigantesco, marcado por fogo e trovões. E a conexão aqui é poderosa demais. No Sinai, a lei foi escrita em tábuas de pedra. 1.500 anos depois, no mesmo dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu como fogo, mas dessa vez escrevendo a lei de Deus não mais em pedra, mas nos corações. Uma mudança do externo para o interno. Então, vamos recapitular rapidinho. Peshach, pães ázimos, primícias e Shavuot. 4 festas, 4 cumprimentos messiânicos perfeitos acontecendo nos dias exatos. O padrão que se forma aqui é muito claro, é inegável. E agora, chegamos a uma pausa no calendário profético. Se as 4 primeiras festas se cumpriram de forma tão precisa, tão literal, o que a gente pode e até deve esperar das 3 que ainda faltam, hein? Entramos agora nas festas do outono e, diferente das da primavera, essas aqui apontam para eventos que ainda vão acontecer. Elas falam da conclusão de tudo e da segunda vinda do Messias. A primeira festa do outono é Yom Teruah, o dia do toque do chofar. É aquele som que penetra a alma, um chamado para despertar, um convite ao arrependimento e, principalmente, o anúncio de que a coroação do rei está próxima.
O cumprimento profético aqui aponta para a ressurreição dos mortos e o arrebatamento. É o momento em que, como diz aqui, o shofar final soará, anunciando o retorno do rei para julgar as nações e finalmente estabelecer o seu reino. Na sequência vem o Yom Kippur, o dia da expiação. Esse é o dia mais sagrado de todo o calendário bíblico. É um tempo de jejum, de arrependimento profundo, quando o sumo sacerdote entrava no lugar mais santo para interceder por toda a nação. Profeticamente, isso aponta para o futuro dia do juízo, quando a nação de Israel vai olhar para aquele que eles transpassaram. Vai ser o momento em que o sumo sacerdote retorna como juiz final, garantindo a expiação definitiva para o seu povo. E eles finalmente vão reconhecer Yeshua como Messias. E a última das 7 festas é Sukkot, a festa dos tabernáculos. É uma celebração de 7 dias de pura alegria, lembrando da presença e da provisão de Deus, enquanto o povo morava em cabanas lá no deserto. E o cumprimento final, o mais glorioso de todos, é o reino messiânico. A profecia vira realidade quando Yeshua retornará para reinar e ele tabernaculará conosco para sempre. Ele vai literalmente morar com a humanidade. É um anseio de toda a criação se cumprindo. Tudo isso nos coloca num lugar muito único na história, né? A gente está vivendo exatamente nesse intervalo, nesse grande hiato entre as festas da primavera, que já se cumpriram, e a promessa das festas do outono, que ainda esperamos. Então, a grande questão é essa. O calendário profético de Deus está em pleno andamento. Aqui a gente tem a visão completa, o que já foi cumprido com uma perfeição impecável e o que a gente ainda aguarda com uma expectativa e esperança gigantescas. E isso nos deixa com uma pergunta para reflexão. Se este é de fato o mapa divino da redenção, como é que o entendimento desse padrão todo afeta o jeito de viver hoje, nessa grande pausa profética?